Irmãos, que privilégio a gente tem de cantar canções que marcaram a nossa vida. Fiquei me lembrando de algumas situações que a gente que tem, não vamos dizer que somos velhos, né? Somos relíquias do Senhor, mas que temos um tempo de caminhada com Deus. Alguns irmãos aqui vão lembrar de alguns congressos que saía daqui, ia para longe, viajava horas e horas, até chegar num lugar, irmãos, que a gente dormia numa escola, um banho frio que só Jesus, e às vezes era inverno, não tinha muita comodidade, dormia todo mundo junto, amontoado, misturado, e a unção e a graça do Senhor nos visitava naqueles dias. Tem palavras que eu tenho certeza que alguns irmãos aqui ouviram na sua juventude, e lembram e conseguem falar até hoje. Sabe por que disso? Não é por causa da oratória de quem falou, é por causa da graça que estava naquele lugar. Irmãos, o Senhor tem marcado os nossos corações, e é a palavra dele que faz toda a diferença na nossa vida. Talvez você tenha recebido um convite hoje, vamos lá na IBV para a gente poder participar de um culto flashback, mas vão cantar canções que eu nem tinha nascido ainda, e é verdade. Mas nós estamos aqui hoje, irmãos, para celebrar um Deus que é eterno, um Deus que não tem idade, um Deus que não tem começo nem tem fim, um Deus que controla todas as coisas, um Deus que vai nos ensinar através da sua palavra, que é maravilhosa, que Ele consegue mostrar que Ele é Deus, independente das circunstâncias. Pega a sua Bíblia, Marcos capítulo 4, de 35 a 41. Na nossa época não tinha data show. Na nossa época tinha uma outra coisa. Na nossa época as igrejas mais avançadas tinham retroprojetor. Não era isso mesmo? E vivíamos alegres e contentes porque tinha alguém que colocava a letra para a gente escrita, ia projetando aquilo para nós, e nós cantávamos assim. Umas caixas de som que só Jesus. Parecia às vezes que tinha enxame de abelha dentro delas. E para transportar aquilo tudo para um congresso, um dia montando e um dia desmontando, e iríamos com muita alegria, íamos com muita alegria, e Jesus marcava a nossa vida. Hoje o meu desejo é que você saia daqui marcado, você saia daqui com seu coração cheio de Deus, repleto da graça e da glória. Diz assim a palavra: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava. É a partir do verso 35, tá bom, queridão? Eu estou lendo errado também, estou viajando aqui. É a memória de quem viveu longos anos. Aí, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estavam, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar
lhe obedecem. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Nós entendemos que é o momento do Senhor falar conosco. Então vem trabalhar em cada coração aqui. Guarda a nossa vida, guarda tudo que precisamos ouvir nesse momento, e é o que queremos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o que o pastor quer compartilhar com vocês hoje é bem simples, tranquilo e bom da gente absorver todos os dias. Nós estamos pregando já, e esse é o terceiro domingo, sobre alguns feitos e milagres de Jesus. Como Jesus então curou, ou libertou e limpou um leproso. Nós ouvimos semana passada sobre uma casa que ele ficava, provavelmente a casa de Pedro, em Cafarnaum, que significa cidade ou lugar de desordem. E Jesus coloca em ordem então o coração daquele homem descido pelo telhado, que é trazido por 4 amigos cheios de fé, e apresentam esse paralítico diante de Jesus, e antes de curá-lo, Jesus então perdoa-lhe os pecados, porque sabiam que estavam cercados por várias pessoas, religiosos daquela época, que não iriam entender, e depois cura aquele homem de forma sobrenatural. De que forma que aquele homem entra carregado e sai carregando a sua própria cama. Passa disso, Jesus tem a convocação de um homem chamado Levi. Jesus faz mais alguns milagres, e diante dele, Jesus então chega para os seus discípulos e diz uma frase: vamos para outra margem. E é isso que eu quero pensar com você hoje, nessa noite. São algumas situações que nós estamos vivendo, e nós entendemos que Deus tem o controle sobre todas as coisas, e é por isso que Ele te trouxe aqui. Não é à toa que a Miriam, na sua ministração, disse para nós: Deus está no controle. E eu quero que você creia nisso que o pastor está falando. Deus está no controle. Nada muda. Nada muda e pode alterar quem Deus é, o que Deus faz, como Ele faz, porque Ele é quem determina o começo e o fim de todas as coisas. Irmãos, a vida cristã talvez seja uma das coisas mais incríveis que nós possamos viver. Ela é indescritível e ao mesmo tempo maravilhosa e surpreendente demais. Se tem uma coisa que não tem rotina, é a vida com Cristo. Por quê, pastor? Tem como você me afirmar que a vida com Deus não tem rotina? Não, não tem. Porque todas as manhãs, as misericórdias do Senhor são renovadas sobre a nossa vida. Tem uma porção nova para você viver todos os dias da sua vida. E ainda, a vida cristã, ela não é, meu lindo, uma colônia de férias. A vida cristã não é simplesmente algo que eu e você possamos desfrutar. Algo que nós possamos desfrutar e perceber que Deus continua no controle de tudo. 4 coisas então, irmãos, que nós aprendemos com a tempestade, que o Senhor quer nos mostrar nessa noite. 4 coisas, e eu queria que você prestasse atenção nessas 4 coisas que Deus quer nos mostrar através dessa tempestade. Primeira delas, querido, deixa sua Bíblia aberta, para que a gente possa entender o que Deus quer falar conosco. A tempestade é inevitável. Toda tempestade, ela é inevitável. Ela chega, ela não avisa, nós não temos como controlar, e nós entendemos que quando ela vem, ela não escolhe credo nem classe social. Eu e você precisamos entender isso hoje, irmãos. A tempestade vem para qualquer um. A tempestade vem para quem serve e quem não serve a Deus. A tempestade vem para quem crê e quem não crê em Deus. A tempestade não escolhe, ela é inevitável, ela acontece na nossa vida. Segunda coisa, as tempestades são imprevisíveis. O que nós lemos aqui hoje tem um contexto geográfico que vai, de uma certa forma, facilitar para que esse mar ou esse lago que eles navegavam tivesse tempestades constantes.
Por que o pastor está falando isso? Próximo a esse lugar, ou ao mar da Galileia, tinha um monte chamado Monte Hermon. E esse Monte Hermon virava e mexia, desprendia dele muitos ventos frios, que desciam com muita força em direção ao mar da Galileia. Isso fazia que de tempos em tempos havia tempestades dentro daquele mar chamado Mar da Galileia. Não era uma coisa incomum, não era uma coisa que eles não sabiam, era uma coisa que eles entendiam que aconteciam com uma certa frequência. Só que naquele dia eles não podiam prever que talvez aquilo fosse acontecer, mas o mestre que estava com eles sabia o momento exato, a direção exata, e então podia colocar os discípulos dentro do barco. Por quê? Porque ele sabia que ele estaria lá para socorrer em qualquer momento. Terceira coisa que a gente aprende com a tempestade: as tempestades são inadministráveis. Não tem como alguém chegar aqui para mim agora e dizer assim: pastor, eu consigo controlar uma tempestade, eu consigo colocar ela com a intensidade que eu quero. Não há como, não há como prever. A gente pode até ter uma previsão do tempo, o sistema meteorológico pode até trabalhar muito bem, mas eles não conseguem em si dizer exatamente qual será o estrago, qual será o impacto de uma tempestade sobre um lugar, sobre as pessoas, ou sobre quem está ali. E aí, irmãos, quando eu olho para isso, a gente tem a certeza de que havia naquele barco homens experientes. A maioria era pescador, a maioria estava ali já condicionado há muito tempo a lidar com aquilo. Não era um mar novo, não era uma navegação única, ímpar, que eles estavam fazendo pela primeira vez na vida. Eles sabiam onde estavam, e por conta disso, quando eles olham para aquilo, eles temem, porque as suas forças não conseguiam administrar nem um pouco daquela tempestade. Outra coisa que a gente aprende é que todas as coisas que fogem ao nosso controle não fogem ao controle de Deus. Eu quero só que você preste atenção numa coisa que o pastor vai te falar. Talvez você tenha nesse culto e vindo aqui buscando algum tipo de resposta para a sua vida. Talvez você olhe para mim e diga assim: pastor, você não sabe a tempestade que eu estou enfrentando na minha vida. Você não sabe como está sendo difícil poder lutar todos os dias. Deixa eu te falar uma coisa: o mesmo Jesus que disse vamos para outra margem, é o mesmo que está com você hoje, é o mesmo que vai estar com você amanhã. O que você precisa entender é que quando eu estou debaixo de uma palavra, não interessa a condição da tempestade, não interessa o quão grave é o momento. Mas pastor, é porque você não vive o que eu vivo. Ei, meu querido, eu não consigo viver o que você vive. Mas hoje eu vim despertar o seu coração para confiar no que eu confio. Eu confio num Deus que quando entra no barco e diz para os seus discípulos vamos para outra margem, não tem tempestade que vai afundar esse barco, não tem vento que sopre mais forte do que aquele que criou todas as coisas. Fica firme, irmão, fica firme, vai passar, porque a promessa, irmãos, não é de Deus te jogar no fundo do mar. A promessa é: vai chegar do outro lado, vai passar a margem, vai ficar tudo bem. Eu sei que nessas horas a gente se desespera, eu sei que nessas horas foge o controle, eu sei que nessas horas a gente pensa inúmeras coisas, mas hoje eu quero te encorajar a olhar para o alto. O mesmo Jesus que estava ali é o mesmo Jesus que vai estar quando você chorar, quando você se desesperar, quando você não vê saída. Então deixa eu te falar uma coisa: talvez você já esteja orando há muito tempo por uma resposta e não encontra a resposta. Pastor, eu estou orando muito tempo e nada muda. Engano seu. Deus já mudou você e você nem percebeu. Tem situações, irmãos, não é para Deus mudar a circunstância, tem situações que é para Deus mudar você, mudar você, a sua maneira de ver. Aquela tempestade não era para matar os discípulos, aquela tempestade era para colocar fé no coração deles. Então situações que você vai viver, dificuldades que você vai encontrar, não é para te sucumbir, é para fazer você crer
que existe um Deus que controla tudo em todos os dias. Aleluia. Ele é assim. Irmãos, outra coisa que eu aprendo com as tempestades, aí é muito bom, é que as tempestades que Jesus nos deixa ou permite passar, elas são tremendamente pedagógicas. Elas têm um caráter para nos ensinar, ao invés de nos matar. Sabe por quê? Porque quando Deus dosa em você e em mim alguma provação, Ele sabe do meu limite, Ele sabe até onde eu vou, Ele sabe até onde eu creio. Olha que coisa interessante. Se essa tempestade foi para criar fé, porque a pergunta que Jesus fez para eles é: não tendes fé? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que essa primeira tempestade criou neles fé? Você tem como me provar isso, pastor? Na segunda tempestade que eles enfrentam, Jesus não vai com eles. Jesus despede eles 6 horas da tarde e diz assim: vão para o outro lado, que depois eu encontro vocês. Sabe quanto tempo Jesus demora a chegar no barco? 9 horas. De 6 até as 3 horas da manhã. Jesus demora 9 horas para socorrê-lo. Não é assim que a gente sente às vezes? A gente não se sente abandonado, irmão? Quando a tempestade açoita a nossa vida, o barco da nossa vida parece encher de água. Não é assim que a gente se sente? A gente não se sente sozinho. A gente não começa a gritar desesperado: onde está Deus? Me esqueceu aqui. Uma tempestade, Ele coloca fé. Na outra tempestade, Ele prova a sua fé. E Jesus vem andando sobre as águas. E o episódio você sabe, você conhece. Pedro sai do barco pela uma ordem de Jesus. E aí, ele afunda e grita imediatamente por socorro. E Jesus o pega pela mão e o salva. Sabe o que Jesus diz para ele? Você é um homem de pouca fé. Na tempestade passada, ele não tinha nenhuma. Nessa, ele tinha só um pouco. E essa pouco não é quantidade. Essa palavra pouco em grego significa pouca duração. A fé durou até olhar para os ventos. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda virão algumas tempestades sobre nós. Ainda virão algumas situações difíceis para você enfrentar. Tem coisas que vai tirar o nosso chão. Tem situações que você vai ficar se perguntando por que por anos. Mas deixa eu te falar. O mesmo Deus que acrescenta fé aqui nessa passagem bíblica é o mesmo Deus que caminha com você amanhã. É o mesmo Deus que vai para casa. É o mesmo Deus que te olha. É o mesmo Deus que te vê. É o mesmo Deus que outorga a bênção sobre a sua vida. É o mesmo Deus que te livra. É o mesmo Deus. E aí, irmãos, Deus não permite sofrimento na vida dos seus filhos só para nos matar. Deus permite que 2 servas algumas vezes trabalhem. Uma chama angústia e outra chama tribulação. São 2 servas que trabalham para o Senhor. E algumas vezes elas chegam no nosso coração. Tem dia que a gente está tão esquisito, irmão. Tem dia que nada alegra o nosso dia. Tem dia que parece que os problemas são pesados demais e a gente só quer ficar sozinho. Tem dia que as tribulações são tão imensas e grandes que a gente pensa em desistir. E aí a gente vê o nosso barco enchendo de água. A gente olha e parece que Jesus está dormindo, porque a Bíblia diz que Ele dormia. Deixa eu contar um segredo de Jesus para você. Jesus orava de madrugada. Jesus orava de manhã. Jesus orava à tarde. A Bíblia diz que Ele não tinha descanso. A Bíblia diz que Ele não tinha onde repousar a sua cabeça. Ele atendia pessoas o dia inteiro. E quando é que Jesus dormia? Jesus dormia nas tempestades, porque Ele não perde o controle de nada. Nenhuma onda é maior do que o Criador que está dentro do barco.
Guarde isso para você. Nenhuma onda e nenhuma revolto é maior do que o Deus que está no barco da sua vida. Ele tem poder. 3 coisas que me intrigaram nesse texto, e eu já estou terminando. Primeira delas é que há algumas perguntas que movem esse texto, e eu quero que você olhe para ele com muito amor. São 3 perguntas que traz exclusivamente no texto de Marcos. Primeira delas: mestre, não te importa que pereçamos? Cá para nós, irmãos. Quando você estava passando por uma tempestade, você nunca falou algo parecido? O Senhor não me vê? Não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor não consegue olhar para mim? São frases que nós soltamos o tempo todo, irmãos. Nós não somos diferentes dos discípulos, mas são perguntas que foram feitas nesse texto. Na tempestade, irmãos, nós temos a sensação de que Deus está longe. É ou não é verdade, IBV? Nós temos a sensação de que Deus esqueceu da gente. Sabe o que é difícil para nós, irmãos? Sabe o que foi difícil para os discípulos? Conciliar a ordem de Jesus, passar para um outro lado, com a tempestade acontecendo. Eu e você ficamos confusos. Como é que eu vou confiar se eu estou enfrentando tanta tempestade e a ordem é que eu vou chegar seguro do outro lado? É porque eu e você somos fracos demais. É porque eu e você precisamos de fé no Criador. Não precisamos de fé nas coisas, irmãos. Aprendemos hoje de manhã, o Maurílio falou muito bem aqui na IBD. Irmãos, a fé verdadeira não é em coisas, não é para você ter coisas. A fé verdadeira está centrada em Cristo Jesus. Deus me deu fé para conhecê-lo, não para ganhar coisas. A fé que Ele quer formar no seu coração, irmãos, não tem nada a ver com o que você vai ter nessa terra. A fé que Deus quer colocar no seu coração tem a ver com o encontro que Ele quer ter com você na eternidade. O encontro real, irmãos. E aí os discípulos tinham a sensação de que Jesus não se importava com eles. A sensação de que Jesus está dormindo é simplesmente, irmãos, milagrosamente pedagógica. Jesus dorme de propósito, só para que aqueles homens possam perceber que eles não podem nada como uma tempestade, mas foi apenas chamar Jesus que as coisas se resolveram dentro daquele barco. A pergunta que eu te faço hoje, você que está aqui: como é que está o barco da sua vida? Pastor, está naufragando. Eu não sou feliz, pastor. Eu tenho tudo, mas eu não sou feliz. Acorda Jesus, filho. Ele está na popa do barco, esperando você chamá-lo. Chame Ele, clame por Ele. Não importa qual é a tempestade que você está enfrentando, quando Jesus acordar, tem uma palavra que vai acalmar o vento da sua vida. Tem uma palavra que vai colocar tudo em ordem para a sua vida. Os discípulos passam pela crise de conciliar o fato de serem amados por Jesus com a demora por Jesus atender o clamor deles. A segunda pergunta, que na verdade são 2: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? O que é fé, irmão? Fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, e a esperança daquilo que eu não vejo. Fé, irmãos, fé é crer no Senhor. Fé é ter Jesus no coração. Fé é ser crente de verdade. Fé, irmãos, é não se abalar com as coisas desse mundo. É entender que o sistema desse mundo vai de mal a pior e vai continuar assim. Mas eu tenho uma boa notícia para você: as coisas não vão terminar assim. O final você já sabe. O final é vitorioso. O final é glorioso. O final é Jesus em nós, a esperança de glória. O final é uma igreja arrebatada, vivendo no céu. Você já sabe do final, irmãos. Então não tenha medo do processo, porque o propósito Ele vai cumprir.
E a última pergunta: por que ter fé e não medo? Por quê? Por quê, irmãos? Por que a gente não escolhe ter fé, ao invés de deixar o medo assolar o nosso coração, a nossa vida? Deus não está no controle? Então acalma. Vai dar tudo certo, irmão. Vai dar tudo certo. A presença de Jesus não é algo que você precisa, então vai dar certo. A presença de Jesus não traz paz para o seu coração, então vai dar certo. A presença de Jesus, irmãos, não é aquilo que é poderoso o suficiente para expelir demônios, para curar enfermidades, para vencer a tempestade. Então é isso, irmãos. E a última pergunta, que eu tinha dito que era a última, mas agora é a última, quarta, a terceira e última: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A primeira deles, eles estavam sem conhecer, e estavam dizendo para Jesus: não se preocupa que nós vamos morrer. Na última pergunta, eles já estavam admirados com o que Jesus fez. Talvez você entre num problema, ou está vivendo um problema, que você fica se perguntando: quando é que Jesus vai vir para solucionar o seu problema? Mas Ele vai vir de maneira tão grandiosa, tão tremenda, que no final da tempestade, você vai se admirar com quem Ele é e o que Ele faz em você e através de você. Irmão, Jesus é tão poderoso, que hoje Ele pode estar trazendo respostas para algumas pessoas deste lugar, trazendo cura, libertação, tirando medo, a angústia, te colocando de pé, você que está aí moribundo, cansado, olhando para baixo. Ei, queridão, levante os seus olhos, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não vem do sistema, não vem de mim, não vem da igreja, não vem de um período de cânticos, vem do Senhor. E aí, irmãos, Deus permite a tempestade, não porque Ele é um sádico, gosta de nos ver sofrer, mas porque Ele quer nos ensinar a confiar, nos ensinar a não temer, nos ensinar a nos fundamentar naquele que é o Senhor para a nossa vida. Os mesmos que duvidaram que Jesus não se importava com eles, são os mesmos agora que estão dizendo: quem é esse? Eles não conheciam Jesus nem quando Jesus entrou, e agora estão estarrecidos com o que Jesus fez. Nós não conhecemos quem Ele é, a não ser que passamos por situações em que nos levará a crer no seu poder. E bebê, não tenha medo de tempestade, não tenha medo de problema. E aí eu fecho a minha palavra de hoje perguntando: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem Ele é? Alguém que você se desespera e espera só acordar nos problemas? Ou é alguém que caminha com você, independente do que acontece na sua vida? Se amanhã você enfrentar algum problema, quem é Jesus para você? Alguém que você vai dizer assim: meu Deus, não vê? Ou alguém que você vai dizer e se admirar e proclamar: este é aquele que tem poder para acalmar o mar, o vento e qualquer tempestade sobre a minha vida. Esse Jesus tem poder, e é um Jesus da criação, é um Pai da criação, é um Jesus perfeito, é um Jesus que é Senhor e que atrai a nossa vida.